Eu juro pra vocês, eu acho que nunca na história deste canal eu recebi tanta solicitação para fazer um vídeo como este caso aqui, tá? Da treta adolescente que parou o TikTok envolvendo Liz Macedo, Antonella Braga, Júlia Pimentel e vários outros adolescentes nessa treta. Esse vídeo ele vai ser dividido em categorias, tá? A primeira categoria, a gente vai assistir esse vídeo como se ele fosse um filme, tipo Meninas Malvadas, sabe? Meu Deus, a gente vai assistir e comentar, porque é uma treta adolescente. Só que este vídeo não é direcionado aos adolescentes. Esse vídeo é direcionado aos adultos envolvidos nessa treta. Porque sim, temos adultos envolvidos nessa treta. E pra mim, os adultos são a parte mais problemática em toda essa treta. E eu vou, enfim, reagir a toda essa história e comentar, de fato, a minha opinião sobre tudo isso. Mas, antes, já vou pedir pra você deixar o seu like, fortalece bastante. Até porque esse vídeo aqui deu bastante trabalho. Tive que cafugar nas profundezas pra poder achar algumas coisas daqui. Então, por gentileza, deixa o likezinho e comenta hashtag não, né? Hashtag TretaTeam pra me ajudar aqui no canal, tá? E se inscreve se você não for inscrito nesse canal, que eu sempre trago tretas e babadinhos aí pra vocês. Vamos de contexto primeiro sobre quem são essas adolescentes. As adolescentes envolvidas nessa história são influenciadoras gigantescas no TikTok. Talvez você não conheça porque você não é o público-alvo dessa influenciadora. Eu, por exemplo, não conhecia muitas delas antes dessa treta, tá? Algumas já conhecia por causa de outras tretas, mas eu não conhecia profundamente o trabalho de nenhuma delas. Passei a conhecer nessa treta, que são Liz Macedo, aí aqui a gente tem Antonella Braga e aqui a Júlia Pimentel. Essas são as três principais envolvidas na treta, mas tem outros adolescentes também que vão aparecer aqui na história. Mas essas são as principais. Como que essa treta começou? Essas três, elas são gigantescas nas plataformas. Elas produzem daily, mostram o dia a dia na escola, dia a dia em casa. Elas produzem conteúdos aí gerais sobre o dia a dia delas, sendo adolescentes e sendo influenciadoras gigantescas. Todas elas parecem ter bastante condição financeira, então elas postam bastante produtinhos, bastante coisas assim também. E este é o conteúdo dessas adolescentes. Beleza, como que começou essa história? Já quero entender tudo. Essa história começou quando a Liz, esta aqui, foi num podcast, né? E falou um negócio aí que ela não deu nome, jogou no ar e a galera já começou a pescar. Os seguidores aí que acompanham as três começaram a pescar e começaram a dizer: ih, tá falando de fulana, tá falando de ciclana. O podcast foi esse aqui. O Podcasts, com a Camila Loures e a Mari Menezes. E aí nessa conversa aconteceu isso aqui, ó. Vamos assistir então. Bora lá. A gente só brigou por ciúmes meu uma vez na vida. E foi Ela tava falando sobre os ciúmes e a briga que ela já teve com o namorado. Esse é o namorado dela, essa é ela. E ela está explicando o contexto de briga de namoro. por causa dessa pessoa. Você sabe quem que é? Porque eu fiquei muito puta com você. Nossa, eu sei. Você sabe, porque eu surtei tanto com Nossa, você. eu sei. Você não pode contar a pessoa, mas você pode contar a situação que aconteceu. O que aconteceu? Que te trouxe ciúme? Foram algumas, tipo, coisas que foram juntando, mas, tipo assim, a pessoa, quando tava comigo, cagava pra mim. Mas aí, ai, amigo, assim, tudo perto dele. E, tipo, quando era comigo, a pessoa, tipo, cagava, assim, pra mim, sabe? Deixava, assim. E essa pessoa é do meio? Ah, não sei. Ah, não. Isso você pode contar. Isso você pode contar. Perguntando se a pessoa trabalha com internet também, ó. Sim, gente. Caramba, Caramba, Tem sempre gente. uma, né? Que quando tá no meio dos homens, elas se abrem. Mas, tipo, eu comecei a perceber Nossa, já os comentários de rivalidade feminina que eu fico que chocada. não foi só comigo, sabe? Mais pessoas vieram falar comigo sobre a mesma coisa. Aham. Que não é, ai, uma coisa em específica. Muita gente me virou e falou assim, ela se aproxima mais de menino. Aí eu fiquei, tá bom. Tamo pensando. Gente, eu tô curiosa. Não, eu já começo a Depois postar eu várias conto pra pessoas. vocês. Eu prometo que eu não vou contar. A gente conhece? A gente conhece? Conhecem? Escreve aqui que eu vou... Gente, eu tô curiosa. Peraí, eu vou escrever aqui, mas eu não vou contar. Eu sei que eu tô Ou falando... seja, deve ser conhecida, que se conhece, Não, obviamente. isso é muito boa. Deixa eu ver. Mentira! Deixa eu ver. Não! É sério? Eu fiquei muito chateada. Agora não meu era mundo essa caiu. Bom, então parece que estavam falando aí de uma figura pública e a internet começou a tentar catar quem era. Ela não citou nomes, obviamente, poderia ser qualquer pessoa, mas a internet começou a falar, acho que é fulana de tal, acho que é ciclana. E na verdade acabou rodando e parando em Antonella Braga, a menina do meio aqui que a gente tava falando. Então ela falou o negócio lá de que tinha uma menina que, né, ficava muito próxima do namorado dela. A galera começou a achar que era a Antonella Braga e o hate começou a cair pesado em cima da Antonella Braga, da galera falando, nossa, essa menina deve ser fura-olho e não sei o que lá. E a galera tacando lá hate, você dá mole pro namorado dos outros, não sei o que. Até que, durante um tempo, né,
A Liz, ela não se pronunciou, o que fez a galera cair em cima da Antonella. E depois a galera falou, opa, peraí. Não, então tem alguma coisa acontecendo, porque se a Liz não falou nada, é a Antonella mesmo. E a galera começou a falar, ué, Liz não vai falar não? A galera tá atacando a Antonella. E os fãs da Antonella falando, você não vai defender a Antonella e não sei o que, não sei o que lá. Um babadaço, gente. E aí, a Liz resolveu fazer um pronunciamento aí, explicando o que tinha acontecido no podcast. E aí, esse pronunciamento aqui também, ele desenrola de um jeito curioso. Vamos assistir aqui também o podcast, o pronunciamento da Liz. Lembrando, gente, que o foco desse vídeo principal são os adultos, mas eu preciso contextualizar tudo pra vocês chegarem nos adultos, que de fato é a minha crítica, mas vamos lá. Amorex, meu coração, gente, como vocês estão? Eu estou aqui para falar rapidinho com vocês, mas sobre um negócio muito importante que eu acho que deve ser resolvido. Pra quem não sabe, na quinta passada, eu fui no podcast. E aí eu contei uma situação que aconteceu comigo e eu falei de uma forma geral. Eu não citei o nome de ninguém, eu não expus ninguém, mas todo mundo começou a associar que eu estava falando da Antonella. E o pior de tudo, não foi nem associar, o pior de tudo foram que começaram a atacar ela. Ela me chamou. Ela fala assim, o pior de tudo não é nem associar, o pior é atacar ela. Associar, podiam associar qualquer um realmente. A gente conversou ali rapidinho e logo depois a gente já tava junto numa gravação pra Camila Loures. E o que eu tenho pra pedir pra vocês, gente, é que assim, não ataquem ela. Eu acho que essa cultura do cancelamento, pra quem já passou por isso, pra quem já recebeu vários ataques, pra quem tá na internet, gente, sabe o quão chato isso é. Então, pior ainda pra adolescentes. A gente vai citar isso também, bora lá. primeiro, eu tenho que pedir desculpa pra ela, e eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando que, assim, esse sentimento da internet tá te julgando por, às vezes, coisas que você nem fez, é algo muito ruim. E eu sei que Ela fala assim, a internet tá te julgando por coisas que às vezes você nem fez. Então aqui ela não diz se a menina fez ou não, mas beleza. fui eu que causei isso. Então, assim, eu espero que, de verdade, ela esteja se sentindo bem. Mas foi E um eu vídeo queria pra pedir pra amenizar. vocês pararem de atacar ela, gente. A internet, ela tem uma proporção muito grande. E, às vezes, a gente esquece disso. Foi a minha fala. Eu sei que eu errei em ter falado aquilo. Eu sei que eu não devia ter falado aquilo. Mas eu não tinha noção da proporção que aquele assunto ia tomar. E que o impacto que isso teria na vida de alguém. Então, assim, gente, de verdade, não ataquem ela. Como eu já disse, no domingo a gente tava junta, amanhã a gente vai estar junta e a gente vai passar a semana inteira viajando juntas. Então, assim, acho que não tem necessidade disso, mas eu entendo que foi uma coisa que eu causei e eu peço muito desculpa pra todo mundo que esteve envolvido no assunto. Mas pedir, gente, desculpa principalmente pra Antonella, que foi a pessoa que foi afetada com isso. E assim, gente, amanhã a gente viaja junta, a gente vai passar uma semana juntas e eu não quero que esse assunto continue repercutindo, sabe? Vai ser uma viagem tão legal, a gente vai estar fazendo várias coisas, vai estar todo mundo junto. Então acho que não tem necessidade da gente parar a nossa vida pra julgar alguém. Tá, agora sobre esse lance das viagens é importante mencionar isso aqui. Essa influenciadora Shein, esse influenciador Shein, eles têm um grupo chamado The Squad, tá? E aí eles fazem viagens juntos, essas pessoas e outros adolescentes. Então, esse squad, eles já viajaram anteriormente juntos, envolve essas meninas e outros adolescentes, e agora, recentemente, eles iam viajar novamente. E não iam como viajaram, tá? E aí foi aí que a treta toda estourou. Então, esses adolescentes, eles foram reunidos por uma empresa aí, como foi da outra vez, e eles foram fazer um trabalho juntos, todos esses jovens juntos, numa grande viagem. Isso é a cara de dar merda, né, gente? Porque adolescente junto numa viagem, influenciador, não tinha como isso dar muito que certo, mas aí beleza. Elas foram pra uma viagem em Gramado, todas essas pessoas juntas, e foi aí que a história começou a piorar, tá? Mas antes da viagem, depois desse pronunciamento da Liz, a Antonella apareceu também para dar o pronunciamento dela, porque ela continuava sendo atacada. Vamos ver então o pronunciamento da Antonella antes da viagem. Que a gente precisa chegar antes da viagem pra poder chegar até a viagem. Então bora lá, pronunciamento da Antonella. Logo após a repercussão desse Essa não é a Antonella não, tá? É uma menina dando a notícia aí, ó. podcast, gente, as pessoas começaram simplesmente a ir comentar nas publicações da Antonella, tacando haters, falando que era ela a pessoa. Gente, realmente, eu vi muitos comentários sobre isso. Sim. E ela resolveu postar esse print aqui, negando que era ela. Ela postou esse print e botou assim, parem de falar que sou eu, obrigada. Aí ela mostra que ela mandou um áudio pra Liz, né? E aí o que a Liz respondeu, vamos ver aqui. Mandou hoje um áudio pra Liz, a Liz responde assim: oi, não tinha visto sua mensagem, também não vi o pessoal te dando hater. Primeiro, peço desculpa por isso, pois sei como é zoado as pessoas falarem mal da gente, por causa de conclusões da cabeça delas. Eu de verdade não tenho nada contra você e sinto muito porque deu a entender que era você. Porque não era, eu não... Ou seja, porque não era. Então aqui ela tá deixando muito claro que não é a Antonella. Então ela fez esse pronunciamento e aqui ela está diretamente falando com a Antonella que não é ela. Então acho que o negócio meio que ficou não esclarecido. estava referindo sobre ninguém do squad. Não quero estar mal resolvida contigo. Então, obrigada por me chamar. Ela ainda postou assim, gente, parem de falar que sou eu, obrigada. Pois é. Então aí já ficou definido e resolvido. Literalmente. Ai, meu Deus!
já ficou definido e resolvido que não era ela, e as duas meio que parece que se acertaram ali pela inbox e tava tudo bem. Até que chegou a fatídica viagem de Gramado, onde estavam todos esses jovens juntos, tá? E aí vamos ver aqui o que aconteceu. A viagem começou a acontecer, começou a rolar, todo mundo tava lá junto, até que a galera que acompanha esse squad todo começou a perceber uma movimentação um pouco esquisita. Assim, poxa, parece que a Antonella não tá gravando muito com as meninas. Parece que a Antonella tá meio afastada das meninas, não tá gravando muito. E começou a estranhar isso, né? Falou, cara, o que tá acontecendo? Por que não estão gravando com a Antonella? E aí umas pessoas começaram a soltar uns stories que soaram como uma indireta também. Não teve esse story aqui que a Júlia Pimentel gravou, e a galera achou que foi uma grandíssima indireta. Vamos ver aqui o que ela falou nesse story. Dos dias mais possíveis desse lugar. Mas, gente, eu tô viajando. Ela tá falando sobre a viagem aí. E aí eu sumi. Mas tem tanta coisa pra contar pra você. As amigas dela tudo em cima do namorado das outras. As amigas dela todas dando em cima... As amigas dela... A amiga dela dando em cima de todos os namorados das outras. O quê? Está falando de quem? O que está acontecendo? Esse menino falou isso aí no stories da Júlia. Acho que ele é namorado da Júlia. E aí o negócio começou a falar, ih, então é treta mesmo. Será que é a história da Liz Macedo que voltou? E não sei o quê. A galera voltou a ativar um modo hard aí de tentar entender por que a Antonella não estava nas gravações das outras meninas. Lembrando, gente, que tinham acho que 20 e poucos adolescentes jovens aí nessa viagem. E essas meninas eram mais ou menos umas 4 ou 5 que não estavam gravando com a Antonella. Mas eram pessoas que costumavam gravar com a Antonella e não estavam gravando nessa viagem. Aí, beleza. A Antonella ia postando umas coisas e tal. E aí o tio da Antonella começou... O tio da Antonella começou a comentar umas coisas nos posts da Antonella dessa viagem. Ele comentou isso aqui, ó. Tocou muita saudade. Volta pra aqueles que te amam. Sai desse lugar. Anda. O tio comentando isso porque estava sentindo ali que realmente ela não estava sendo bem tratada na viagem, né? As pessoas não estavam gravando ali, né, com ela. Até que a internet, que não perdoa, começou a questionar as pessoas adultas que estavam nessa viagem. Porque só pra vocês saberem, tinham mães de algumas adolescentes ali. Então a mãe da Júlia Pimentel estava nessa viagem, a mãe da Liz Macedo estava nessa viagem. A mãe da Antonella não tava nessa viagem, tá? Mas tinham outras pessoas também, das empresas ali, né, envolvidas na viagem, né? Os contratantes também estavam ali. Então tinham várias pessoas adultas ali, enquanto a internet estava criando conspirações e atacando as adolescentes ali nessa história. Porque nesse momento já tinham alguns ataques ali acontecendo e pessoas tentando entender. Ué, por que estão excluindo a Antonella? E será que a Antonella não é culpada? E será que a Liz não é culpada? Será que a Júlia não é culpada? Todo mundo tentando tirar conclusões e atacando todas elas ali em simultâneo, tá? E aí foram perguntar pra mãe da Liz. Mulher, o que está acontecendo? Você é mãe, você é adulta, o que está acontecendo nessa história? Mandaram uma mensagem pra ela e ela respondeu isso aqui, a mãe da Liz. Ela respondeu, botaram assim, Van, você pode falar o que tá acontecendo entre o pessoal e a Antonella? É que ela tá tão sozinha, sabe? É uma curiosidade real. E aí ela respondeu assim, tem muitas camadas esse assunto e só cabem aos envolvidos resolverem isso. Mas não tem vítima nem vilão em nenhuma dessas camadas, e sim ações que geram reações. Esse foi o comentário aí da mãe. Nesse momento aqui, eu achei até que os comentários ok, né? O tio preocupado com a sobrinha que estava sendo excluída ali, a mãe falando, cara, é uma treta de adolescente, então deixa as adolescentes se virarem, né? Deixa as adolescentes ali se resolverem. Mas a treta, ela começou a tomar cada vez mais força. Inicialmente eram alguns comentários, o que já era bem chato. Só que ela começou a ficar mais forte. Ou seja, a galera começou a ficar, meu Deus, vamos lá, vamos xingar elas. Começou a maximizar muito, porque a galera realmente percebeu que tinha alguma coisa ali acontecendo em relação a Antonella estar sozinha. E a galera começou a teorizar 1 milhão de coisas diferentes. Até que chegamos ao vídeo que a Antonella fez mais ou menos ali próximo do dia de ir embora, da viagem acabar. A Antonella postou um Get Ready With Me pra ir embora. E aí, o que antes parecia uma dúvida que já estava inflada na internet, se tornou uma grande certeza, porque já tinha indiretinha ali acontecendo, já tinha um monte de coisa acontecendo, e aí a Antonella postou o vídeo aí de Get Ready With Me para ir embora. Vamos assistir aqui. Vamos comigo pra ir embora. Gente, essa viagem foi caótica, né? No outro squad eu tava chorando que eu ia embora. De tristeza. Agora... Mas tudo bem, né, gente? Agora eu tô chorando pra voltar pra casa, mais ou menos isso. Encarar, seguir em frente, acho que às vezes essas coisas acontecem na nossa vida pra ver e pra
testar a gente pra ver se a gente realmente é forte, como que a gente vai lidar com essas situações. E eu tô muito feliz da forma que eu lidei, de eu ter continuado, tipo, firme, sabe? E não ter me perdido no meio do caminho. Minha família, meus amigos estão me esperando no Rio. Tô com muita saudade. Assim, acho que provavelmente eu não estarei no próximo squad. Mas Aqui ela já tá anunciando, e provavelmente no próximo squad não estarei lá, galera. eu não posso deixar de agradecer por tudo isso que eu vivi, sabe? Tanto o primeiro squad quanto esse me fizeram mudar-se, calma. O primeiro squad foi muito importante pra mim, porque tava todo mundo muito junto, sabe? Eu percebi, assim, eu consegui colocar meu jeito de verdade, minha personalidade de verdade. Primeiro squad era a outra viagem, né? E eu me senti livre, porque tinha algumas pessoas que eu me senti livre pra mostrar minha personalidade sem medo. Porque eu sou uma pessoa meio doida e retardada às vezes. E muita gente julga, fala tipo, meu Deus, que essa garota é chata. Só que, cara, enfim, e aí foi muito importante pra mim. Eu fiquei muito triste quando a gente tava indo embora, porque foram dias muito especiais. E esses também foram especiais porque estão me fazendo ser uma pessoa mais forte. Eu queria muito agradecer algumas pessoas que ficaram do meu lado aqui na viagem, sabe? Que não me deixaram sozinha. E ela agradecendo, então, então ela de fato está confirmando aí basicamente que ela ficou sozinha com algumas meninas não quiseram ficar com ela, né? Mas outras acabaram abraçando ali, ela conseguiu gravar conteúdo e produzir conteúdo com outras meninas. Marílio Cole, Maria Emanuele, Marcelo Emanuel, a Luara, a Nath Costa, mas ela nem precisa falar, né? Que vocês já viram muito aqui. Eu não quero esquecer ninguém. Enfim, essas pessoas que eu falei sentavam na mesa comigo, me faziam companhia. Enfim, fiquei muito feliz. Eu, você, 2 filhos, um cachorro. Tô muito animada pra ver meus amigos do Rio. Hoje é aniversário da minha melhor amiga, Bel. Eu tô muito triste que eu só vou chegar no Rio tipo 11 horas da noite. Mas tudo bem, vou comemorar com ela o resto da semana inteira. Gente, estou com preguiça, eu vou terminar de me arrumar depois. Bom, então ela fez esse vídeo aí, basicamente confirmando que ela ficou meio sozinha, né? E que graças a algumas pessoas ela não ficou 100% sozinha, porque algumas meninas ali de fato não estavam próximas dela. Então esse vídeo dela deu uma confirmação aí do que meio que estava acontecendo. As pessoas já estavam vendo que isso estava acontecendo, porque era visível. Mas com o vídeo dela, né, a galera teve que meio que uma certeza ali do que estava rolando. E aí, o tio da Antonella, aquele que tinha comentado no post dela, fez um vídeo aí falando o que ele estava achando sobre tudo o que estava acontecendo nessa viagem. Vamos assistir aqui o que ele falou. Esse é o tio da Antonella, Wilbert. Fale, Wilbert, para nós. Pessoal, então, o squad acabou, né? Graças a Deus. Mas fica o questionamento pra mim, e é lógico que eu faria esse pronunciamento. Aonde estavam os adultos responsáveis todo esse instante? Aonde estavam as pessoas de confiança da minha irmã em permitir que uma adolescente, uma criança de 16 anos viajasse sem ela, enquanto ela passava por tantas situações? Ouvi pessoas questionando, mas será que ela não está se excluindo? Gente, vamos lá. Quando você está no meio de uma situação vexatória, uma situação discriminatória, a primeira coisa que você faz é buscar um ambiente seguro. Quando você não encontra esse ambiente seguro ou pessoas que te forneçam essa segurança, o que você faz? É claro, você não vai ficar implorando pra gravar com ninguém que está te humilhando, está procurando te prejudicar, te atrapalhar a sua imagem, fazendo um complô contra você. Mas muito me impressiona que eu não percebi o acolhimento dos adultos hora nenhuma de falar, gente, peraí. Em situações de adolescentes, se resolvam. É problema adolescente ter problema. É problema adolescente se desentender. Sim. Isso na adolescência é normal. Mas aonde estavam os adultos que não resolveram essa situação? E aí vamos lá, que eu vou chegar nesse ponto aqui, depois do pronunciamento dele, eu vou dar... Que deixaram chegar o caos no ponto que o caos chegou. Eu em um estado, minha irmã em uma viagem, a minha sobrinha em uma viagem a trabalho, porque esse é um trabalho, gente. Ser influenciadora digital, apesar de muito jovem, eles estão trabalhando. E ela foi gigante, ela segurou a onda. Mesmo machucada, ela continuou lá, ela cumpriu com as obrigações dela, porque ela poderia ter voltado. Ela foi firme.
Minha princesa, Dinho tem muito orgulho de você. Mas a questão que fica, o questionamento, é porque eu ainda estou incrédulo. Eu estou completamente incrédulo. Porque se eu estivesse lá, e se fosse com outra pessoa, meu papel seria acolher. Gente, não, vocês não vão deixar essa pessoa excluída. Vocês não vão fazer isso. Ah, você não concordou com algo, vocês não acham certo algo, vocês estão indagando que talvez possa ser? Conversem e se resolvam. Ah, vocês não querem conversar depois? Escolhas de vocês. E até porque nem tudo é internet. Mas eu acho que tá valendo tudo pelo like, tá valendo tudo pelo engajamento. Pra mim, não. Pra mim, o engajamento e o like vale muito pouco. Pra mim, ver minha sobrinha crescendo com valores e princípios, com ética, com dignidade, ver ela tão firme nos seus propósitos, vale muito mais do que os números crescendo ou caindo nas redes sociais. Eu oro para que as pessoas melhorem, desejo melhoras, porque nós somos seres em constante evolução. Não vou diminuir o sofrimento da minha sobrinha para agradar ninguém, porque ela sofreu sim. Não vou vir aqui passar pano para ninguém, não vou mesmo, porque eu não vou minimizar o sofrimento da minha sobrinha para tranquilizar o sofrimento alheio. Não vou. Não desejo que ninguém seja cancelado, que ninguém leve hate. Não desejo. Pra te falar a verdade, eu acho que aqui não é um concurso público, onde existe só uma vaga e as pessoas estão disputando uma vaga. Total. Aqui todo mundo tem espaço. Aqui todos podem crescer. Todos podem construir e se posicionarem pelo seu trabalho, pelo seu talento. Não é uma briga, não é uma disputa, mas infelizmente as pessoas não enxergam assim. Antonella, Dindo te ama. Parabéns, princesa. Sinto muito orgulho de você. Bom, teve esse pronunciamento. A partir daqui eu já posso traçar alguns pontos de opiniões que eu tenho, tá? Essas adolescentes, elas já trabalham como adultas, né? Basicamente, elas estão indo pra uma viagem de trabalho, onde elas estão sendo pagas pra produzir e trabalhar juntas. Só que o conteúdo dessas meninas não é necessariamente um conteúdo, ao meu ver, tá, gente? Ao meu ver. O conteúdo delas é qual o conteúdo delas? A vida delas. Então elas vendem a vida delas. Então a vida delas e o conteúdo tá muito interligado. Então é natural que essas meninas, se elas tiverem problemas umas com as outras, que elas não vão querer gravar conteúdos umas com as outras, porque não é só pegar e gravar um conteúdo. É a vida delas. Gravar com uma menina que elas não gostam é como se elas estivessem dizendo para as pessoas que elas são amigas de uma pessoa que elas não são amigas. Então é uma situação delicada, porque são adolescentes vivendo situações completamente normais e inerentes à adolescência, que é briga, treta, fulana não fala com ciclana, e esse grupinho não fala com esse, e essa menina, as pessoas fazem bullying, sei lá. Não tô dizendo que é o caso dessa história aqui que estão fazendo bullying com a Antonella, mas assim, tô dizendo no geral. Essas coisas, elas acontecem. Eu fui excluído por várias situações diferentes. Eu sofri bullying, as pessoas simplesmente não falavam comigo só porque eu era gay. E isso é uma coisa que é triste, mas acontece na parte da adolescência. E cabe às pessoas adultas em volta tentarem ali levar aquilo de uma maneira mais confortável. Só que aí parte do ponto de que isso é adolescência e elas estão vivendo uma questão adulta dentro da adolescência, que é a questão de trabalho, de monetização, de remuneração. Então esses dois mundos, eles estão colidindo. O mundo da adolescência com o mundo adulto, onde essas meninas, elas não sabem ser adultas porque elas não são adultas. E é óbvio que vai dar merda. Que é o que tá acontecendo. Então o grande fato é essa explosão dos dois universos. Do mundo adulto, que elas não fazem parte, mas estão trabalhando, né, ganhando dinheiro ali. E o mundo adolescente, da fofoquinha, da treta, da briga de uma com a outra, que é o que acontece na adolescência. Isso rola, tá? Mas é óbvio, tinham pessoas adultas ali, elas estavam no trabalho e essa pessoa adulta essas pessoas adultas envolvidas poderiam ter interferido ali de alguma maneira. Mas como o conteúdo dessas pessoas está tão interligado com a vida pessoal, vocês entendem que é uma situação complicada, de fato? Hello, pessoal. E aí, eita, peraí, que a gente já viu esse aqui. E aí a gente agora vai assistir o primeiro suposto pronunciamento que foi deletado da Júlia Pimentel. Então, depois de toda essa história, a Júlia Pimentel soltou um vídeo e depois desse vídeo ele desapareceu, tá? Mas a gente vai botar aqui porque a Big Thay, ela chegou a ver este pronunciamento aí. Bora assistir, então. Parece que a Júlia Pimentel teria feito uma publicação falando sobre os últimos acontecimentos e teria apagado logo em seguida. Pra vocês verem sem cortes, essa foi a gravação de tela que a gente recebeu. Ó, o vídeo ele ainda estava aparecendo na For You, mas quando clicava no perfil dela, o vídeo ele já não estava mais disponível. Tá. E na publicação tava dizendo o seguinte:
Toda ação tem uma reação. Sigo com minha consciência limpa. Eu curti muita viagem com meus amigos. E não vejo motivos que gerem pronunciamento. Sigo preservando a minha paz. Calada vence, pois não fiz nada. Beijos. Ela também curtiu um comentário que diz o seguinte: o povo gosta de criar problemas mesmo. Se um grupo todo tomou uma decisão, à toa, não foi? Então, eu tenho algumas opiniões sobre isso. Eu cheguei a comentar isso num outro vídeo e eu até fixei um comentário porque eu acho que a galera não tinha entendido 100%. Eu acho que tem duas situações que acontecem, tá? A primeira situação é essa, onde várias pessoas se voltam contra uma pessoa pelo fato de que essa pessoa pode ter causado com todas as pessoas. Isso acontece, gente. Tem gente que às vezes não causa com uma pessoa, causa com duas, causa com três, causa com quatro. E aí você começa a ver essa pessoa isolada e fala, nossa, coitada, às vezes não é tão coitada assim. Não estou falando que é o caso da Antonella. Elas são só adolescentes. Estou falando em casos de brigas gerais, tá? Esse é um ponto. E tem o outro ponto, que eu já passei, que é as pessoas simplesmente te excluírem porque não vão com a sua cara, porque não gostam do seu jeito e, de fato, te excluírem e praticarem bullying com você só por você ser quem você é. As pessoas só não gostam de você por motivo nenhum. E essas pessoas, elas fazem um complô e te excluem, porque às vezes uma pessoa é mais popular. Então tem esses dois casos. Então nem sempre que uma pessoa é excluída é porque ela tá sendo perseguida. Nem sempre quando uma pessoa é excluída é porque ela necessariamente causou com todo mundo. Então não tem uma regra. Mas, na minha situação, já aconteceu os dois casos, tá? Muitas vezes aconteceram casos das pessoas, às vezes, realmente, de fato, terem causado. Mas não existe regra. As duas situações, elas podem acontecer. Aí vamos continuar aqui, seguindo na treta. Vamos ver aqui. Continua a Big Ty. Paz, o tempo trará a verdade. Seja ela qual for. Gente. Que situação, hoje ainda é segunda-feira, hein? Só pra emendar tudo em um assunto só, porque assim, acaba pelo amor de Deus. Parece que a Júlia tava ali no aeroporto, ela gravou vídeo com alguns fãs. E aí, estavam falando que ela tinha que dividir o Cauã. Nos comentários do vídeo, falaram assim pra ela, tem que dividir, né, Ju? E ela respondeu esse comentário dizendo só nugget. Quem sabe, sabe, né, gente? Quem lembra de toda aquela situação que rolou entre ela e a Antonella Braga? Aquela treta do Nugget da outra viagem desse squad. Então, então foi aquela história que ela não quis dar comida pra menina. A gente chegou a fazer vídeo disso, passado. Por causa dos nuggets. Da brincadeira dos nuggets. Foi o que eu disse em um vídeo Por isso que eu falei, a outra briga era bem boba. Aí que eu publiquei aqui na plataforma. Eu não sabia que esse universo teen era tão caótico. E lembrando que eu estou aqui para explicar a fofoca. E qualquer nova atualização eu trago aqui pra vocês. Mas também vamos ter calma porque eu já não tô aguentando mais. Se você não sabe dessa história do Nugget, é porque elas estavam numa viagem, a gente chegou a fazer um vídeo disso. E aí a galera achou que essa Júlia não queria dar Nugget pra Antonella, que tinha uma treta ali acontecendo. Enfim, era uma coisa meio boba, tá, gente? Mas aí ela usou isso como meme nessa discussão aqui. E aí a história continuou seguindo, tá? As tretas continuaram seguindo. E agora, depois de apagar aí o primeiro posicionamento, que não era bem um posicionamento, a Júlia Pimentel resolveu postar um outro pronunciamento, só que dessa vez este aqui ela não apagou. Vamos assistir então o que ela falou. E daily, não sei nem se eu tô fazendo esse vídeo no meu daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, vocês já estão acompanhando na internet, enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem. Cauã é o atual namorado dela, mas na época acho que eles não namoravam, né? No último squad, enfim, eu tava muito chateada, eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, fala sério, a pessoa me vê... Tá, fez esse comentário para quem? Quem são as pessoas que fizeram esse comentário? Porque, gente, adolescente inventa, adolescente não só adolescente, né? Pessoas no geral, mas assim... Isso aconteceu? Foi alguém que contou? Foi alguém que inventou? Isso de fato rolou? Por que não coloca esses adolescentes pra sentarem, uma pessoa adulta, e bota eles pra se resolverem? Porque essas fofoquinhas de adolescente, você ouviu? Foi uma coisa que você escutou? Você escutou de quem? Essa pessoa é confiável? Não é? É um adolescente. Será que ela não inventou a história? É que é muito difícil saber a linha. Só me vê num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário. Pra mim não tem como você confiar, não tem como você... Sabe? Não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês, vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente. Realmente não dá.
É que eu acho que eu teria ido lá perguntar pra pessoa. Ué, você falou isso, fulano? Vamos sentar aqui pra conversar? O que é isso que você falou do menino que eu tô ficando? Que isso? Entendeu? Enfim, ok, acabou o primeiro squad. No segundo, eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também. Ok, sem problema algum, gente. Não sou a pessoa que guarda rancor. Sem problema. Mas eu acho que eu me sinto completamente no direito de me blindar desse tipo de situação. De me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem, já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. E como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós Ixi, tá. não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitudes de outras pessoas. Toda ação tem a sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar... Nossa, tá atrasado o áudio, né? Será que é do vídeo dela mesmo? 2h32. Achei muito atrasado esse Oi, áudio. Daily. Começou a me dar nervoso. 2h32. Vou botar aqui pra poder ver se é o áudio dela mesmo. Não feliz, somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitudes de outras pessoas. Toda ação tem a sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Sim. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Criativa Imagem, que estava organizando toda a viagem, deram 100% de suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho total direito, se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez e a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou de expor nada mesmo. Eu não ia falar nada. Mas eu acho justo meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero que ataque ninguém. Eu não quero, gente, nada. Eu também só não acho justo comigo as pessoas me atacarem por uma coisa que vocês não sabem o que aconteceu. Mas vocês não sabiam, que agora vocês sabem. Vocês sabem os meus motivos. Tudo que aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. Eu não tive atitude nada, só curti a viagem ao lado dos meus amigos de verdade. É isso. O negócio deu uma escalonada. E aí ela deu esse posicionamento aí, falando que basicamente, então, né, essa pessoa, essa suposta pessoa, não queria se resolver, tinha acontecido as coisas e ela só viveu a vida ali com as amigas dela. Ok. Aí chegamos ao pronunciamento da Antonella, gente. Vamos assistir aqui, porque a Antonella viu esse pronunciamento da Júlia e resolveu fazer o próprio pronunciamento. Porque essa história aqui, uma coisa que vocês vão ver nessa treta aqui, é que a gente teve pronunciamento do pronunciamento, do repronunciamento, do pronunciamento, do outro pronunciamento, fazendo um pequeno pronunciamento. A gente tem bastante pronunciamentos aqui. Vamos ver então o que a Antonella Braga falou nessa história. Fale, Antonella, nos conte o que aconteceu. A partir da sua ótica, obviamente. Então, acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. Ela falou que a Júlia fez, né? falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã, inclusive eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Ou seja, ela basicamente tá dizendo que não fez isso. Era uma coisa que talvez se ela tivesse sentado pra conversar, tivessem se resolvido, mas aí vamos lá. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que eu tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo, e ela não me pediu desculpa, ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa, e fiquei super chateada.
Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi É que a nessa Júlia. época ela negou a comida, né? Vocês já viram o vídeo, né? Que ela negou a comida, aí a outra falou que tava brincando, só que a galera falou, nossa, olha a cara que ela fez, enfim. Ela ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar, assim, que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela. E foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal. A gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem. Eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei mesmo ela não tendo me pedido desculpa. E continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola. E, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e, infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim. E, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. E isso, gente, a internet pegou vários vídeos delas gravando juntas e a Júlia supostamente virando o olho pra ela ali, né, não tratando bem. A Júlia já disse que essa é a cara dela. Enfim, aí vira uma discussão Durante o ampla. pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos um ano atrás... Duda Guerra, outro nome que surgiu aqui. Duda Guerra, gente, para quem não sabe, é porque só pra vocês terem uma ideia, essa história, ela chegou na Angélica e no Luciano Huck, tá? A Duda Guerra é namorada do filho da Angélica e do Luciano Huck. Então essa história chegou na Angélica e no Luciano Huck. E realmente chegou neles, tá? Porque a gente vai chegar aqui quando chegar na parte deles. Porque tem a Angélica e o Luciano Huck também envolvido na história. E aí essa Duda Guerra é a namorada do filho da Angélica e do Luciano Huck. E aí ela tá explicando aqui a treta dela com a Duda Guerra, que a gente também vai ver o pronunciamento da Duda Guerra, que todo mundo se pronunciou. Ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar, porque os nossos amigos nos zoam, a gente... fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. Eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando, porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou. Ela quase não tinha seguidor na época. E eu dei dicas, gravei story com ela. E, enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive. Tem pessoas em comum comigo, ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social. Apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Porque, de fato, até porque você tava viajando com a namorada dele, então o ciclo de vocês realmente, só de você conhecer a namorada, já tá meio que próximo. Aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana. E aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no Squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Falando que aconteceu uma situação ela escolheu porque as garotas eram maiores. Deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo
e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond, eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começou a... Então, isso gerou uma discussão na internet, tá? Porque teve uma galera falando que não acha que ela deveria ter seguido, e tem uma galera falando, não tem... que gente, eu vou dar meu ponto. É que eu não tenho muita coisa pra falar sobre essa treta, porque eu vou dar... No final de tudo, eu vou falar o que eu acho, tá? Que é bem simples, mas vamos lá. Seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começou a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim, no momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento, e eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma... Gente, e onde estavam os adultos quando isso estava acontecendo? Com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar. Tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim, tava escutando. Eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei: Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou: melhoras. Essa situação, depois disso, tudo piorou pra mim. E vocês também estão comentando nos vídeos: se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo. Todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando. E gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Enfim, foi isso, e eu vou fazer outro vídeo agora falando sobre a situação da Liz Macedo. Então ela endereçou toda a treta e agora ela fez a parte 2 falando da treta com a Liz Macedo. Vamos ver aqui agora qual é a da treta com a Liz Macedo. Pode falar, Antonella. Meu pronunciamento. Durante toda a viagem eu tava me sentindo excluída, eu tava me sentindo sozinha. Só que eu não ia gerar o problema todo e gerar o foco todo ali em mim, até porque era uma viagem a trabalho. Eu tava ali pelo meu profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores. Era uma viagem a trabalho. Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo, porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, numa viagem que tava todo mundo, um monte de influenciador ali. Sim. Vocês perceberam que eu tava meio pra baixo, só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer. Que é inegável que eu tava, sim, excluída durante a viagem, e eu vou colocar alguns prints aqui que mostram isso. A primeira da conversa que a tia Liz teve com a minha mãe, porque ela percebeu, ela se comoveu por o que estava acontecendo e ela sim me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive ela falou que eu percebi sim o que estava acontecendo, eu chamei ela para conversar. Então como assim eu não estava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que estava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu estava assim excluída. Então, aqui, tem uma adulta aí falando. a conversa da minha mãe com a tia Liz, o que a tia Liz mandou pra ela, inclusive a tia Liz se colocou à disposição pra conversar com... A tia Liz botou: meu conselho foi sentar, conversar e se entender. Ela disse: elas não vão mudar.
Eu disse, Antonella, os únicos amigos que temos na nossa vida é nossa família, sua mãe, fale com ela, eu estou aqui pra te apoiar. Então, essa pessoa aconselhou a Antonella a, de fato, procurar as meninas pra conversar. Mãe das meninas que estavam lá pra falar sobre o que estava acontecendo, e a situação chata que estava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Liz que as coisas não iam mudar porque já tinha acontecido isso antes. A tia Liz até falou, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá porque ela faz parte da agência. E a mãe da Liz estava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso. Mas eu era a única que eu tava sem a minha mãe. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas pra poder ajudar elas. E eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, eu tava sendo excluída do pessoal. Eu era a única das três que tava sem a minha mãe. Durante isso, eu não tinha mamãe comigo, porque era uma viagem de adolescente, era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as duas, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu estava, sim, sendo excluída da viagem por aquele grupo. No pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas resolverem, deixarem o orgulho de lado e... A gente vai assistir o pronunciamento da Liz também. Se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa, e essa bomba caiu pra cima de mim. Quando ela fez isso, eu acho que assim, quando ela fala de um grupo específico de pessoas, eu acho que talvez. Mas eu acho que quando você fala de uma coisa abrangente, não sei se necessariamente eu concordo com isso. Sabia mas, que ia cair pra cima de alguém. Porque a gente trabalha com internet, a gente sabe a influência que a gente tem. A gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque mas a gente... Mas às vezes você só não quer falar profundamente sobre as coisas mas também. A gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então quando a gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém. Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas, porque deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate, eu mesma fui mandar mensagem pra ela perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo e que eu tava sofrendo muito hate. Achei a postura dela muito boa, de ir diretamente conversar. Me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar, em que ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível, porque só estava se falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print dela dizendo que não era eu, e o hate começou a se virar um pouco a ela, porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela então na verdade o print dela veio antes do pronunciamento da Liz. Isso é importante, eu não sabia. Foi um pronunciamento, e nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim, e ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E, gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate tava começando a se virar a ela. E não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. E mudando rapidinho o assunto, quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela. O que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc, mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela. Eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim, e deixar em aberto das pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado e a gente tem que tentar resolver as coisas, e foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do Squad. Durante a viagem do Squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra pararem de me tacar hate, e o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque... O Bex é namorado da Liz e o Cauã é namorado da Júlia, né?
se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um dos papéis de um namorado, estar ali do seu lado, independente da situação. Só lembrando que sobre a amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, e eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Pra terminar, Meu Deus, jogou a amizade da menina também no meio. uma das coisas que me deixou mais, sei lá, que me deixou chocada é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente de se eu tava falando ou não com a pessoa. Acho que é questão de respeito e educação. Sim. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. O quê? Não. 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 Isso não pode ter acontecido. Uma mulher adulta falou que não ia te abraçar por causa de uma treta de adolescente. Não. 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 Não é possível. Eu não consigo conceber isso. Não é possível, gente. Como que aconteceu isso? Não é possível. Em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso. Estávamos eu e ela. Eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E não sabia o que eu ia fazer. Logo eles sentaram... Nossa, o que eu tinha visto, eu achava os adultos já problemáticos, mas agora piorou o que eu acho. Mas vamos continuar que eu vou... Ai, gente, eu tô nervoso pra falar, mas eu quero assistir tudo pra poder, sabe, não ficar interrompendo. Me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, isso é pesado o que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, eu resto. Mais uma mulher velha dessa. Não tem um meme que é esse? Mais uma mulher velha. Raquel. Acho que é isso, não lembro agora o meme. Enfim, parou por aqui meu pronunciamento. Eu poderia falar várias outras coisas, mas eu acho que já tá bom de encerrar aqui. E a mamãe sempre fala que quando a gente sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto, podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente. Mas se a gente sabe o que a gente fez e se a gente sabe da nossa verdade, é o que já basta. Então, vocês podem estar do meu lado, podem não estar, mas eu já saber do que eu fiz e eu saber de todas as coisas que aconteceram já é muito suficiente pra mim. Nossa, eu achei que ela se posicionou de uma maneira bem madura, assim. Agora vamos assistir o pronunciamento da Liz. Da Liz também em relação a essa história. Bora lá. É que eu vou pontuar, tá, gente? Se vocês estão achando, calma, vamos lá. Tem meu lado. Coração, gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram um pouquinho do controle, então... Essa é a Liz, tá? Esse é o pronunciamento da Liz. Conversar com vocês. E dá pra ver que ela tá com uma cara de choro, né, assim. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então, o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história. Porque cada história tem mais de um lado. Sim. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém. Mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores. E não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que eu era amiga. Mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia. Pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros. Cabe a mim falar sobre mim.
Então, assim, gente, Sim. eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella, e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui aberta a conversar. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do Squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente estava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos. E era ali, nesse grupo, que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores, chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo, gente. Esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas estava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado para as coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si, e sim da forma que cada um se entregou para esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo, mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é diferente de você se isolar. Então, aqui ela tá falando que, na verdade, o que aconteceu foi que a Antonella se isolou. Só que eu acho assim, né? Eu achei o pronunciamento dela também bom em algumas partes também. É que elas são todas tão novas, gente. É que, pra mim, é muito mais simples do que qualquer outra coisa. Elas são adolescentes, vivendo e tendo opiniões diferentes sobre o que aconteceu e visões de mundo diferentes. E é isso. E elas estão crescendo na frente dos olhos públicos, sabe? Mas vamos continuar, que ainda tem mais pronunciamento, que eu não aguento mais pronunciamento, gente. E aí, vamos ver o pronunciamento agora do namorado da Júlia, do Cauã. Qual que é o pronunciamento do Cauã? Vai, Cauã, fale seu pronunciamento, que eu não aguento mais tanto pronunciamento. Quero falar do assunto que tá todo mundo pedindo pra eu falar. Eu não gosto dessas confusões, eu não gosto dessas brigas, então espero que eu não tenha que falar muito. Cara, eu queria começar falando que eu não invalido nada que ela tá sentindo, nada que a família dela acha, nada que a família dela tá falando. Eles estão comentando bastante na internet. Por mais que eu não concorde com o que tá sendo dito, eu tenho família, eu tenho irmã, eu tenho mãe. Se fosse minha irmã numa situação dessas, independente do motivo, eu estaria muito puto também. Provavelmente estaria falando muito. Então eu entendo, por mais que eu não concorde. Cara, o primeiro squad foi sensacional, foi uma viagem incrível, fiz amizade com todo mundo. Essa pessoa que vocês sabem quem é, inclusive, fiz amizade com ela, achei uma pessoa incrível do cara. Do mesmo jeito que eu fiz amizade com ela, fiz amizade com todas as outras meninas, com todos os outros moleques. Eu só conhecia duas pessoas, então assim, conheci todo mundo igualmente. Acabou que rolou uma situação que eu e a Júlia a gente desentendeu. E a gente ficou um dia e meio sem se falar. E nesse dia, essa pessoa resolveu fazer um comentário de: será que se eu pegar o Cauã, a Júlia descobre? Mano, e na internet... Pra quem? Falaram isso pra quem? Quem é essa pessoa que ouviu isso e espalhou isso pra todo mundo, gente? Tem que descobrir quem é essa pessoa e colocar essa pessoa na frente de todo mundo. A gente não tava muito exposto à minha relação com a Júlia, mas pra quem tava lá, pra quem era próximo da gente, sabia muito bem o que tava acontecendo. Então pra internet não tava claro, mas pra quem tava lá, tava assim, a gente falava abertamente sobre isso. Só que depois disso foram perguntar pra ela, tipo, por que você falou isso? E ao invés dela só falar, ok, falei merda, desculpa, ela quis se justificar falando que eu dava a entender isso, que eu estava correspondendo, que eu tava deixando claro pra todos que eu só tava esperando uma atitude dela. E, mano, não, cara, assistam os vídeos.
Antes de eu saber que ela tava falando isso por aí, sempre que ela me chamava pra gravar num banheiro só nós dois, ou num quarto que ia estar vazio, eu sempre chamava alguém pra ir comigo. Todo vídeo em ambiente fechado, nunca estamos a sós. Tá um vídeo aqui no banheiro eu e ela, tem um cara junto. Tá um vídeo aqui, uma foto na porta, tem alguém ali atrás. Porque eu sempre chamava o Matheus, namorado da Luara, sempre tava perto de mim, falava toda hora pra ele: irmão, vamos comigo pra não deixar ele sozinho? Porque eu não queria deixar nada a entender pra ninguém, pra ninguém. Então eu nem tava sabendo que tava rolando isso ainda, a Júlia já tava meio de cara fechada, e eu não sabia o que tava acontecendo, eu só tava fazendo isso porque eu não queria dar nada a entender pra não dar brecha pra nada desses tipos de comentários. Cara, e quando eu fiquei sabendo disso depois da viagem, eu fiquei, muito chateado. Porque, tipo assim, ela falou uma coisa, ok, errou, a gente erra, mano, tá tudo certo. Mas ao invés dela falar, ok, errei, falei merda, ela tentou se justificar jogando a culpa pra mim. Sendo que eu tratei ela bem, mano, eu achei ela uma menina muito gente boa, assim como todas as outras. E aí, tipo, ela tentou criar um negócio que não tinha, porque quem tava lá viu o que tava acontecendo. E eu fiquei, mano, muito chateado mesmo. E, porra, apesar de tá muito... Eu não excluí ninguém nessa viagem, tanto que os moleques do meu quarto estavam interagindo com elas toda hora, ia lá no quarto, ela vinha, gravava os dois juntos, e tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso, por mim que se dê bem os dois, a viagem fica até mais leve. Mas pra mim, não me convém gravar com uma pessoa e ficar, tipo, insistindo numa amizade com uma pessoa que fez isso. E em nenhum momento chegou, tipo, não, vamos conversar, aconteceu isso, foi isso, desculpa, aconteceu essa situação. Não teve. Vocês vão me perdoar, eu não acho que eu sou obrigado a forçar esse tipo de relação pra acontecer alguma coisa. Mas eu não destratei ninguém, cumprimentei normal, tava inserido em todos os grupos que a gente conversava sobre o que a gente ia fazer, onde é que a gente ia agora. Mano, eu acho que é isso, eu não quero ter que voltar aqui, cara, eu tô pronto pra jogar bola depois de uns meses sem, então... Obrigado, espero não ter que falar mais sobre isso, e é isso, um beijão. Este foi o pronunciamento do namorado da Júlia. E agora temos outro pronunciamento. Chegamos ao pronunciamento da Duda Guerra, que chegou até Angélica e Luciano Huck. Vamos ver aqui, que a treta foi chegar neles. Gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Que porra é isso de Dix, gente? O que é isso? Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são... Que isso? Não entendi a utilidade disso. Aí você não faz rede social, você não posta nada. Não são do mesmo ciclo de pessoas. Eles não convivem, eles nunca nem se viram. Tá. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha. Pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond. Porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade. Ela tá tremendo. Pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia até Mas aí você não tem como controlar o que acontece num relacionamento, tipo, uma outra pessoa te seguir. Essa situação. Mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. Então, na verdade, ela falou que ela poderia ter abstraído se ela não tivesse ouvido outras histórias. Pra você ver, adolescente, gente, é isso. É tipo, é uma fofoca, um disse-me-disse, uma pessoa falou e a outra... É bem complicado. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu farei isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada, assim, agressivo. Eu só, literalmente, fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela, literalmente, só olhou na minha cara e falou, estou errada, me desculpa. E eu falei, melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo. O que vocês acham disso? Tipo, acham bobeira? É que assim, gente, eu não consigo mensurar o quanto eu não ligaria pra uma pessoa seguir o meu namorado, o Dix do meu namorado, se ele tivesse Dix do meu marido, sei lá.
Eu não consigo mensurar, mas eu entendo o sentimento da adolescência. A gente sente as coisas de uma maneira muito mais intensa. É muito mais a flor da pele, sabe? Pessoas, então eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu e tá tudo bem. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo. Tá, e aí teve esse pronunciamento aí da Duda Guerra. E aí teve outro pronunciamento da Júlia, gente, passado. Só que esse pronunciamento a Júlia apagou, tá? Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu achei só numa página de fofoca porque a Júlia apagou. Vamos ver aqui. Bora colocar um ponto final nessa história? Eu acho que quando você faz um pronunciamento na internet, o seu pronunciamento tem que ter informações verdadeiras. E foi exatamente assim, em cima de fatos, que eu fiz o meu pronunciamento. E essa briga toda vai ficar, e ela falou, ela fez, aí a outra fala, eu não fiz nada, eu não falei. Porque é literalmente a minha palavra contra dela. Mas eu acho que a palavra dela não tá sendo 100% honesta com vocês. Deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. Tipo, eu tô te falando isso porque eu realmente acho que nossa relação seja além da internet, sabe? Eu não acho que nossa relação seja, tipo, amiga de internet, nem nada, mas agora que a gente tá junto, então eu realmente tô falando pra você. Tô pedindo desculpa de coração, né? Porque às vezes uma brincadeira não é entendido, assim. E tá tudo bem, tipo, desculpa. E se você tiver algum problema, você pode falar comigo. E em relação ao Cauã, eu não quero voltar nesse assunto, porque tudo que eu tinha pra falar, eu já falei no meu pronunciamento. Mas é só vocês voltarem nos vídeos, verem as olhadas, verem tudo. Eu não preciso falar, porque é autoexplicativo. Mas eu, Júlia, não tenho problema algum em sentar pra conversar com uma pessoa e admitir os meus erros. Na última treta que teve, eu vi os dois lados da história, eu tive empatia, eu consegui me colocar no lugar dela, eu consegui ver o lado da história dela. Então eu fui conversar com ela, pedir desculpa, porque ela pode ter entendido de uma outra forma que não foi a minha intenção na hora. Pedi desculpa sim, conversei com ela sim, e tudo ficou resolvido. Esse é o caráter da Júlia. Eu pedi desculpa, então não cabe a ela vir falar que eu não pedi desculpa, sendo que eu me resolvi. E assim como eu fiz isso, eu acho que também cabia a ela fazer isso. Como a mesma falou, ela não fez questão de vir conversar com a gente, eu também falei pra vocês, ela falou que não tinha o que conversar com a gente. E é isso, tudo bem, eu não sou obrigada a ficar perto de uma pessoa que não faz questão de se resolver comigo, porque na minha vez, eu fiz questão de me resolver com ela. E é isso, eu sei da minha verdade, eu sei o que aconteceu, outras situações inclusas no vídeo que não me envolvem, outras pessoas vão vir aqui na internet falar o que realmente aconteceu, mas é isso, o pronunciamento precisa conter fatos, o meu pronunciamento contém fatos, e é isso aí. E também tem muita gente comentando, briga por causa de ficante, briga por causa de macho. Não é sobre o macho, e sim sobre o respeito em quem diz ser sua amiga. E é isso, a verdade é essa, os meus motivos são esse, o motivo com outras pessoas, eu, Júlia, não tenho nada a ver com isso, mas o meu motivo foi esse, eu não gostei da situação que aconteceu comigo. E sinceramente, gente, não quero me preocupar, eu decidi há 1 hora atrás que eu ia pra Miami amanhã, eu comprei a passagem tem 1 hora, e é isso, eu vou arrumar minha mala agora. Essas meninas não estudam, não? Que isso, gente? Essas meninas são adolescentes, têm que estudar. Tá no meio de maio. Que viagem é essa? Eu não quero saber de estresse, eu quero aproveitar a minha vida com os meus amigos de verdade que estão do meu lado, que fazem questão da minha amizade. É isso. Beijo, amo vocês e acompanhem meu conteúdo que eu vou amanhã pra Miami, véi. Não entendi nada, no meio de uma treta, a menina vai viajar pra Miami, gente. Mas aí, olha só. Antes da gente entrar aqui, porque agora a gente vai entrar na parte dos adultos, tá? Eu tentei ver aqui todos os pronunciamentos. Se surgir algum, eu acrescento aqui, mas agora a gente vai entrar no momento dos adultos. Vou agora falar a minha opinião geral sobre a treta dos adolescentes. Eu segurei tudo, queria ouvir todos os pronunciamentos pra ter uma visão geral. Gente, todas as pessoas são adolescentes. Todas as meninas são adolescentes. É óbvio que cada uma delas vai achar que tá com a verdade absoluta, que entende o que aconteceu, que acha que viu a coisa da melhor maneira possível, porque elas são adolescentes. E o que aconteceu aqui, essa grande treta, que pra mim é muito básica. Isso acontece. Se você já foi adolescente ou se você é adolescente, isso já aconteceu com você com certeza, ou isso vai acontecer com você. Pessoas acharem que, esse é o grupinho das meninas que não falam com essa outra menina. Ou, essa menina tá dando mole pro namorado de todas as meninas. Essa menina é fura-olho. Isso acontece. Essas meninas, elas vão se relacionar assim, elas vão acertar e elas vão errar nessas relações. Elas vão voltar a se falar, talvez, e daqui a pouco parar de se falar de novo, e aí se reconectar com outras pessoas, ou então entender que, na verdade, elas viram a coisa de uma maneira errada e que alguém, na verdade, inventou uma história. Isso é adolescência. Você aprender a ser uma pessoa adulta e aprender a se relacionar com as outras pessoas. Gente, desculpa, elas são adolescentes, elas são crianças, elas são novas. Elas ainda estão num processo de amadurecimento, de aprendizado, e eu digo todas elas. Então não tem aqui, quando eu vejo gente velha, muito mais velha,
que poderia ser às vezes pai, mãe dessas meninas, comentando assim, nossa, do lado de fulaninha, nossa, que absurdo o que tá acontecendo. Óbvio, você pode achar que um pronunciamento foi mais bem feito, mas a gente tava lá. Não. A gente sabe o que aconteceu? Não. São pessoas adultas pra gente falar, nossa, essa pessoa aqui, ela se contradisse nisso. Bando de adolescente. É um bando de menina que, se isso tivesse acontecido fora da internet, a gente não ia nem tá sabendo. A vida ia seguir, elas só não iam mais falar umas com as outras e a vida ia seguir. O problema é que isso tá acontecendo aos olhos da internet. E eu assisti um monte de gente adulta metendo o bedelho no sentido de, né? Porque eu vou falar aqui sobre a parte adulta. No sentido de, fulana tá certa, maceta não sei quem, xingando as meninas de vagabunda pra baixo. Gente adulta xingando adolescente. Gente, vocês têm algum problema de parar a vida de vocês pra ficar xingando adolescente? Pelo amor de Deus, vai caçar um serviço, entendeu? Isso aqui, eu resolvi fazer esse vídeo, que eu nem estava afim de fazer esse vídeo, vale lembrar bem, porque eu recebi muita mensagem, mas quando eu vi que os adultos se posicionaram de uma maneira que eu não achei legal, eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo, porque o foco do meu vídeo vai ser os pronunciamentos dos adultos. Só que não tinha como eu trazer o pronunciamento dos adultos fora de contexto, porque ninguém ia entender nada. Então, a partir do pronunciamento dos adultos, eu vou dizer o que eu acho, porque a minha opinião cabe às pessoas adultas e que, pra mim, estão fazendo muita merda nesse caso. Eu sinto que todos os pais aqui erraram em algum ponto e eu vou trazer aqui o que eu acho. Não sou o rei da verdade absoluta, vou só trazer a minha opinião. Em relação aos adolescentes, gente, elas estão aprendendo. Não tem como a gente saber o que aconteceu. Não tem como saber se de fato aconteceu, se alguém inventou, se as meninas foram contra, se essa garota casou com todo mundo. Não estávamos lá e não conhecemos essas pessoas intimamente. E até quem conhece essas pessoas intimamente não está nessa treta pra poder se posicionar e dizer quem tá certo ou quem tá errado. Não tem como. Achei o posicionamento da Antonella bem posicionado? Achei. Do mesmo jeito que eu achei o que a Liz falou também muito bem posicionado no sentido de, cara, não existem vilões ou mocinhos numa história, existem posições e a pessoa toma uma postura e as outras tomam outras posturas. E isso é a vida, no final das contas. É assim que funciona. Só que ao mesmo tempo, de fato, aconteceu uma situação onde uma menina não gravou conteúdo com outras meninas, foi, excluída ali naquela situação, e pessoas adultas não fizeram nada sobre isso. E poderiam sim ter feito. Agora vamos ver aqui o posicionamento do tio da Antonella, que ele fez um outro posicionamento. Ele falou o seguinte, tá? Isso aqui ele postou depois que alguns adultos começaram a postar coisas sobre. Acho que eu vou deixar esse posicionamento dele até pra depois. Porque eu separei as coisas aqui, gente, mas como é muita coisa, eu vou assistindo as coisas por partes. Vamos ver então primeiro, antes do tio, o pronunciamento da mãe da Liz. Acho que é mais importante, cronologicamente, a gente vê o pronunciamento da mãe da Liz aqui. Ela falou isso aqui. E aqui tem muitas camadas de problematização. Vamos lá. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Vamos lá, gente. Não acho que tenha sido assim, acho que, na verdade, tem pronunciamentos e as pessoas estão tirando as conclusões delas a partir do que elas estão vendo na internet. Acho que só as pessoas não podem bater martelos, isso eu acho. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. A amizade eu concordo, mas a partir do momento que vocês estão em uma viagem de trabalho, sim, eu acho que todas as adolescentes deveriam ser obrigadas a gravar conteúdo juntas, já que elas estão sendo tratadas como adultas, né? Que trabalham. Então isso é um trabalho? Ou é a vida delas? Ou é uma grande zoeira? Por isso que eu falo sobre a grande problemática de botar pessoas novas para exercerem trabalhos. Essas pessoas, elas não sabem o que elas estão fazendo. Elas não têm dimensão do que está acontecendo. Essa enxurrada de hate que elas estão tomando, gente, eu tenho uma maneira muito simples de resolver. As pessoas adultas poderiam simplesmente arrancar o celular da mão dessas meninas e falar assim, vocês vão ficar 2 meses sem postar na internet. Só que não. Esses adultos ficam incentivando essas meninas todas a trabalharem, ficam falando, tem que gravar conteúdo, produzir, e a publi, e não sei o quê. Se vocês estão preocupados com a saúde mental de todas as meninas envolvidas nessa história, vocês, pessoas adultas envolvidas nisso, existe uma maneira muito simples de vocês resolverem, arrancando o celular da mão delas e tirando elas da internet por 2 meses, que essa história vai abafar, ninguém mais vai lembrar disso. Arranca o celular delas. Por que vocês não simplificam as coisas em vez de ficar tentando achar um culpado? Porque ela está tentando fazer o enredo da boazinha. Porque
É um bando de adolescente que não sabe o que tá fazendo. E os adultos em volta, olhando e batendo palma pra doidice, gente, de adolescente. Que adolescente é doido, vai fazer as coisas, vai falar, vai xingar uns aos outros, vai causar. Cabe aos adultos arrancarem o celular da mão desses adolescentes que deveriam estar só sendo adolescente. Porque se isso tivesse acontecido sem o celular, ninguém ia saber. Vamos lá, continua. E por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colegas de trabalho da internet. Só que isso é tudo muito misturado quando as filhas de vocês vendem a vida delas. Elas não vendem um trabalho. Elas vendem a vida delas. Elas vendem as amigas delas. Elas vendem o grupinho delas. Elas vendem o dia a dia delas. Elas não têm um conteúdo propriamente dito tirando o lifestyle delas. A vida delas. As pessoas seguem essas adolescentes porque elas têm uma vida divertida, de muita festa, de grana, de viagem. Este é o conteúdo das adolescentes do TikTok. Que eu vejo, da grande maioria das adolescentes do TikTok. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias. Chegamos na viagem e num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5. Sobram eram 5 que ela mais gravava conteúdo, pelo que eu entendo, né? Outras 23, certo? E foi isso que foi visto. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar distante, se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que tem um outro vídeo sendo gravado. Gente, ela tá dizendo... Não. Uma mulher adulta está dizendo que uma adolescente começou a cavar, né, ser a vítima de uma situação onde ela estava se sentindo a vítima. Ela é uma adolescente, ela estava se sentindo a vítima, então ela ia se colocar na posição de vítima porque é como ela estava enxergando a situação. Ela é uma de uma adolescente! E eu, adulta que sou... Exatamente. Você adulta que é. Estava ali, por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente estava numa via perigosa. Chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Gente, mas se a pessoa não se sente confortável num grupo, ela vai se isolar. Porque ela não está se sentindo confortável, ela está sentindo olhadas, ela está sentindo... As pessoas vão se isolar. Ninguém vai ficar indo atrás de uma pessoa que tá dando patada. Gente, olha só. Adolescente, vou reunir vocês aqui, sou a pessoa adulta. Eu sei que vocês estão com problemas com uns com os outros. Se vocês quiserem sair daqui, ninguém mais se falar, beleza. Mas a gente tá num projeto e eu não quero viradinha de olho pra amiguinha quando a gente estiver gravando. Não quero viradinha de olho, viradinha de cabeça, porque estamos aqui trabalhando e vocês são profissionais, né? Já que estamos todos tratando vocês como adultas, então vocês têm que se portar como adultas. Agora, não quis gravar, não queria falar, era o direito delas. Não era um trabalho? Então não era, não. Não era direito de nenhuma delas não falar. Por isso que eu falo quanto é perigoso você tratar adolescente como adulto. Porque realmente as meninas deveriam ter liberdade pra não falar umas com as outras. Mas elas estão sendo tratadas como adultas, então elas têm que falar. Porque quando você não gosta do seu chefe, o que você faz? Você ignora seu chefe? Você não fala com seu chefe no trabalho? Você tem que gravar um negócio com seu chefe. Vocês estão fazendo um filme, você e seu chefe. Seu chefe é o diretor do filme e você é um ator. Você não vai falar com seu chefe. As pessoas ali, elas têm que interagir, já que elas estão sendo tratadas como adultas, o que não deveriam estar sendo tratadas. Esse é o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Direito dela. Ela se sentiu mal e ela gravou um vídeo falando disso. Ela tem todo o direito de falar o que ela sente. Aí, gente, eu fico pensando assim. Cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim. Se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda. Se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la?
Porque eu, se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que estivesse como ela tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu iria buscá-la. É que, primeiro que tem que entender onde esses pais estavam, se eles tinham como buscar ela, o que foi acordado com essa menina, olha, a gente não vai conseguir te buscar, a gente não sabe, é que você tá falando como se fosse muito simples, às vezes a situação foi acordada. E outra, geralmente as pessoas, quando elas entendem que tem pessoas adultas ali envolvidas no meio, elas se sentem mais confortáveis. Pô, a mãe das amiguinhas vai estar lá, outras mães vão estar. Então eu acho que ela pensou, bom, vão ter adultos ali mediando essa situação. Imediatamente, eu iria de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. Bom, então já adianto pra você arrancar sua filha da internet, porque ela é uma das que tá sofrendo. Que pra mim é o que todos esses adultos deveriam fazer. Arrancar as filhas da internet agora por pelo menos um tempo. Tirar o celular dessas meninas e falarem assim, vocês vão ficar mandando pronunciamentozinho uma da outra falando mal de uma da outra, não sei o que, cavando pra poder causar em cima de uma da outra. Tá todo mundo sem celular. 2 meses. Elas são crianças e adolescentes. Da onde que tiraram? Só porque elas estão fazendo dinheiro e têm empresa e trabalham, vocês não vão tratar elas como adolescentes, então vocês estão colocando engajamento e dinheiro acima da saúde mental da filha de vocês? E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar, nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que tá fazendo minha filha sofrer. Meu Deus, gente, que loucura esse pronunciamento. É o tipo de pronunciamento que era melhor voltar pra boca, era melhor não pronunciar. Gente, tem pronunciamento que é melhor a gente não pronunciar, a gente despronuncia. Que isso? Você está agindo como uma adolescente. Você é uma mulher de idade. Você é uma mulher adulta. Como é que você não abraça uma menina numa despedida de uma viagem que essa menina disse, inclusive postou um vídeo que estava se sentindo excluída? Porque a sua filha não gosta dessa menina? O problema das adolescentes, como você mesmo falou, deixa as adolescentes se resolverem. E se vocês acham que tem alguma coisa errada acontecendo, confisca o celular de todo mundo. Arranca. Agora, você vilanizar uma adolescente? Me desculpa. Eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias. Mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. Mas que maldade! Será que você não consegue pensar que talvez seja o modo como ela enxerga a situação? É que você está vendo as coisas pela ótica da sua filha. Olhe pela ótica de uma pessoa adulta. Eu estou sendo uma pessoa adulta assistindo toda essa história. Fulana tá certa, fulana tá errada. É um bando de de adolescente brigando por causa de namoradinho, por causa de que seguiu o Dixie do namoro. Foda-se todas elas. Quem se importa? É uma coisa besta, porque é uma briga de adolescente. É pra ser idiota. Elas estão numa fase que é pra elas serem burras mesmo. É pra elas meterem os pés pelas mãos. É pra elas fazerem merda, porque elas são adolescentes. E aí você, como pessoa adulta, vai tomar partido e ficar prejudicando uma outra adolescente numa treta bosta dessa. Totalmente idiota. Filha, o que eu acho mais triste de tudo isso é assim, os pais não conhecerem os filhos que têm, não saberem. Nem você conhece a filha que você tem. Nenhum pai é capaz de saber tudo que se passa nas relações dos adolescentes, porque são coisas que são da vida deles. Não tem como, mesmo que o pai queira ser super antenado, mesmo que você esteja ali, presente, você não sabe o que tá acontecendo por baixo do pano. Você não sabe as intrigas. Não sabe. Porque adolescente vive o seu próprio mundinho. É o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente... Todos os pais, não todos, mas muitos pais têm mania. E engraçado que os meus pais não eram assim, que meus pais me macetavam quando tinha que me macetar. Eu sinto que tem muito pai que enxerga o filho, e principalmente esses pais de influenciadores, e a gente vai ver nos outros pronunciamentos isso também, que eu senti um pouco, de tentar canonizar os adolescentes, como se todos... não, porque a minha filha, ela tem um... Sua filha é uma adolescente, ela vai cagar na cabeça das pessoas também. Enquanto vão cagar na cabeça dela, e um vai esfregar bosta em cima da cabeça do outro. Porque é isso. Adolescente é guerra.
triste falar isso, mas aí é assim que a vida dos adolescentes é. Tanto que Meninas Malvadas é a prova viva de como é o meio adolescente. Não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano para minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreendê-la como eu já repreendi em um tópico dessa situação toda, que vocês imaginam qual é. Provavelmente ela tá falando do negócio do podcast onde começou tudo isso. E agora sim, como futura profissional da psicologia, o que eu pude ver nesses dias, e isso eu consigo fazer uma leitura. Meu Deus. Uma leitura observatória. E o que eu pude perceber foi assim: uma adolescente que com comportamentos repetitivos pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é. E a nítida representação de um papel em busca de engajamento. E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. Gente, que loucura esse pronunciamento. Que as pessoas... Ela até ocultou os comentários, porque ela deve estar sendo xingada num grau. E essa aqui é uma mulher adulta, não estamos falando de uma adolescente. Que pronunciamento bizarríssimo, assustador. Eu vou ter pesadelo com esse teu pronunciamento. Todas elas vão achar que estão com a razão. Todas elas, incluindo a sua filha e as outras, muito provavelmente estão se sentindo vitimizadas. Porque adolescentes se sentem vitimizadas por outros adolescentes quando as coisas saem do controle delas. Elas, muito provavelmente, estavam se sentindo ótimas lá, quando elas estavam sentindo que, tá vendo, essa menina causou com a gente, então vamos deixar ela aqui. Não vamos falar com ela não, porque a gente escolhe que a gente não quer ser amiga dela. Só que aí, quando os pronunciamentos foram surgindo e a internet foi tomando lado, as coisas começaram a mudar de lado. E, meu Deus, agora eu virei a vilã. Meu Deus, como isso pode acontecer? Não tem vilã e mocinha nessa história, porque todas elas são adolescentes fazendo bosta. É muito fácil de entender. Com certeza, se a gente cavar nessa história, essa Antonella fez merda, e a Elis Macedo fez merda com a Antonella, que a Júlia Pimentel fez merda com a Antonella e com a Júlia Macedo, porque elas estão aprendendo a ser adultas, elas estão se relacionando. Aí a pessoa fala, ela não é namorada dele, então eu vou mandar uma mensagem, eu não sei. Porque no final das contas, elas não sabem. Óbvio, isso é uma construção, não tô dizendo que todas elas são grandes coitadas, não. A adolescência é uma parte de construção da vida adulta, tá? Pode ser que várias delas se tornem grandes desgraçadas quando virarem adultas. A gente não tem como saber, tá? Mas, no momento presente, elas estão se relacionando entre elas. E o que pode ser feito pelas pessoas adultas é, olha só, isso não. Excluir uma pessoa? Não. Passar de um ponto da linha? Vamos tentar... Você não acha que tem que sentar e conversar com as meninas? Não acha que isso precisa acontecer? Não acha que precisa acontecer uma mensagem? Os adultos precisam mediar, ainda mais quando isso está acontecendo em esfera pública. Porque se não tivesse acontecendo em esfera pública, gente, os adolescentes iam se virar, iam se resolver e a vida ia seguir, tá? É isso que ia acontecer. Vamos ver agora o pronunciamento da mãe, porque a partir do pronunciamento da mãe da Liz, veio também o pronunciamento... vamos do tio primeiro, que a gente não tinha soltado, né? O do tio, ele soltou isso aqui, ó. A melhor coisa para nós da área do direito é que somos sempre precavidos de provas e tenho fascínio pela verdade. Falar até papagaio fala. Afetar a honra de uma pessoa é um pouco demais. Tudo tem um limite, principalmente quando os envolvidos são maiores de idade ou emancipados. Aqui acho que ele está falando dos adolescentes envolvidos nessa treta, né? Pois é, agora a gente vai assistir o pronunciamento da mãe da Antonella? Essa é a mãe da Antonella, bora lá. Bem, eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que este é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala, porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes.
Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. É, porque ela é a mãe deles. E é exatamente isso. Por isso que pra mim a treta fica melhor quando chega nos adultos. Porque pra mim os adolescentes, gente, é só sendo adolescente. Mas vamos lá, que eu concordei com muita coisa que ela falou, mas também discordei de outras coisas. Porque esse pronunciamento eu acabei assistindo. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E, além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto. Ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com Antonella no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda... E ela assumiu de fato que ela não abraçou. Aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com todos É um bom conselho de mãe. eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, eu não consigo te abraçar, não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho, e naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria? Nossa, ela tá putaça. Todas as vezes, vocês vão concordar comigo, que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Eu comentei isso. Ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que você é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção para minha filha.
não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. É. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque a gente tá falando de bases, a gente tá falando de conceitos básicos sobre a vida, que se chama respeito. Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Sim. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente e tomar tal atitude perante um adolescente é inaceitável. Vocês me desculpem, mas é inaceitável. Sim. Inaceitável pra mim. Além disso, eu quero deixar muito claro aqui que a Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos, com entregas e etc. Uhum. E durante toda a situação, mesmo diante de tudo, a Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar, mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. Uhum. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Aí aqui eu já me irrita, essa parte do pronunciamento, porque assim, a gente tá, desde o começo, essa mãe fala sobre essa questão da criança e do adolescente e tal, essa romantização do trabalho de um adolescente, de ai, olha que incrível, ela tá trabalhando, olha que bosta, o quanto o cérebro da sua filha tá sendo engolido por toda essa história e ela poderia só estar vivendo a vida de uma adolescente. É por isso que eu falo pra vocês o quanto eu acho perigoso adolescentes e pessoas muito novas produzindo conteúdo e trabalhando com rede social. Eu acho que deveria sim existir alguma legislação, alguma lei que fizesse com que esses adolescentes só conseguissem trabalhar com isso a partir dos 18 anos. Porque o que tá acontecendo aqui é uma grande loucura. É um monte de adolescente atacando um monte de adolescente, um monte de adulto tomando partido de caso de adolescente. Por isso que eu não comentei sobre a treta, só trouxe pra contextualizar, mas assim, comentários sobre a treta porque os adolescentes, deixam eles lá. Agora, os adultos se envolvendo nisso, justificando de, ai, minha filha foi incrível, olha como ela trabalhou, olha como ela se dedicou, ela trabalhou. Ela nem deveria estar fazendo isso, tá? Na minha ótica, ela não deveria estar fazendo isso, ela deveria estar vendo uma vida normal de adolescente. E esse hate todo que ela e as outras adolescentes estão recebendo é totalmente desnecessário. E está acontecendo porque os pais estão simplesmente permitindo que essas adolescentes estejam expostas ao olhar público e ao trabalho numa idade que na minha cabeça não tem sentido disso estar acontecendo. Mas aí vamos continuar. Dedicação, claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente, tudo mais, mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega de trabalho é muito lindo pra mim. Eu acho uma romantização de trabalho terrível pra uma pessoa da idade dela, eu achei isso aqui péssimo. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. E eu não crio a Antonella dentro nem da vida, dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. Beleza, só que eu concordo com isso, mas acho que algumas coisas podem ser evitadas, alguns traumas podem ser evitados pelas pessoas adultas quando elas enxergam as problemáticas do que tá acontecendo. Pra mim é notório que essas meninas todas deveriam estar sem celular agora. Todas. Sem fazer pronunciamento, sem ficar esticando essa merda. Todas elas deveriam estar fora da internet agora, pra mim. Espero que essas mães e esses responsáveis que estão tão preocupados com a saúde mental dos filhos façam isso. É o que eu acho que é o caminho mais seguro. Mas também quero ouvir a opinião de vocês nos comentários se vocês concordam ou discordam. Se vocês não estão preocupados com engajamento, com seguidores, com o que tá acontecendo com a filha de vocês, né, publicamente, se vocês estão preocupados com essas adolescentes só como adolescentes, arranquem elas da internet por pelo menos um mês, pra essa história toda abafar e elas conseguirem sair, parar de ler comentário negativo sobre elas, elas consigam viver a vida fora de uma tela,
sem achar que a imagem dela está sendo queimada, sem achar que a empresa dela está sendo prejudicada. Será que vocês vão conseguir fazer isso? Aí eu já não sei. E as coisas acontecem. Ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que, ali, Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. Eu teria orgulho disso se ela fosse uma mulher adulta. Aí eu teria bastante orgulho disso. Uma mulher adulta que não, né, desistiu ali, focou. E ainda assim, eu acho que certos tipos de nível de romantização de trabalho eu tenho preguiça, até com adulto. A vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E essa vida que vocês veem, ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella, não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Então, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Nossa. Eu achei que o pronunciamento dela foi muito bom, mas discordei ali de algumas coisas, mas achei que ela fez um bom pronunciamento. Temos também o pronunciamento da mãe da Júlia Alvarenga, que postou, acho que, eu não sei se foi há 9 horas atrás, eu não sei em que momento ela postou isso, mas apareceu pra mim, e aí, parece que tem bem a ver com a treta, mas eu não sei se foi o pronunciamento sobre essa treta, tá, gente? Eu acho que talvez tenha sido um vídeo solto que a galera colocou aqui, porque não tem data e uma hora específica de uma página. Vamos ver o que ela vai falar. A mãe da Hoje Júlia. nosso assunto é falsidade. Quero escutar vocês. Gente, por que as pessoas estão ficando cada vez mais falsas? Cara, eu vou falar da geração Z, tá? A geração adolescente. Sério, Eu acho que isso não foi um pronunciamento do negócio. Foi ela citando coisas sobre a geração, né? Foi em outro momento. Mas falaram que tem a ver com a história. Vamos ver. Não, peraí. Vamos falar de falsidade na geração Z. Pelo amor de Deus. Gente, se a amiguinha tá ficando com o menino, não é pra mandar direct pra ele. Não é pra chamar ele no zap. Não é pra falar nada. Não é pra... eu vou seguir... Gente, ela tá falando igual uma adolescente. O que é isso? Fulano. Não é pra seguir fulano. Nossa, tipo assim, hoje vem. Eu comecei a ficar com fulano. Conheci o fulano de tal. Ela corre lá na internet pra procurar o fulano de tal. Aí, pum, seguir. Aí começa a reagir. Gente, o nome disso é ranço que eu tenho. Eu tenho ranço e me perdoe. Me perdoe que eu vou falar, mas o nome disso pra mim é falsidade. Tu não tem que reagir a nada, amor. Você não tem que seguir ninguém. Continua seguindo teus amigos lá, entendeu? Aí só porque a colega fala que... eu conheci fulano. Então fulano... Nossa, que preguiça desse pronunciamento, meu Deus. Pô, que coisa chata. Numa boa... Gente, repensem porque essa geração tá esquisita. Tá esquisita. Então, a mesma coisa. Eu tô aqui com um grupo de amigas, aí vem outro e fala... super amiga, todo mundo. Aí uma vai comenta alguma coisa e começa todo mundo a falar mal da pessoa. Isso não é amizade, gente. O nome disso é falsidade. Tô errada? Comenta aí se eu tô errada. Isso que bosta, gente. Não tem nem o que comentar disso, que eu achei uma bosta esse negócio. Enfim. E agora tiveram influenciadores que comentaram algumas coisas aqui que eu acho importante trazer e alguns contrapontos que eu super concordo e eu tenho coisas a falar sobre. A Gabi Tedeschi, ela soltou esse vídeo aqui falando sobre o pronunciamento da mãe da Liz. Vamos ver aqui. Estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que tá fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. Parabéns, você acabou de provar que a Antonella não é mentirosa. Olha lá. Eu tinha minhas dúvidas, eu até falei no primeiro vídeo, que eu tinha as minhas dúvidas se esse negócio da Antonella ter falado que a mãe da Liz recusou um abraço. Eu falei assim, gente, né, será? Pô, ela não botaria isso aí em pauta se não fosse verdade, né? Se não tivesse talvez como provar.
né? Falei até questão de deformação. Aí a mãe, gente, patético uma psicóloga fazer isso, cara. Meu Deus, vem e fala que ela não tem sangue de barata pra abraçar uma adolescente que está fazendo essa maldade com a filha dela. Primeiro que a Liz Macedo não é santa. Ela fez um videozinho, um pronunciamento lá num podcast, que foi uma treta semanas antes. É que nenhuma dessas adolescentes é santa, porque todas elas estão vivendo a vida de adolescente, é isso que eu tô falando. Né, pedindo pras pessoas Nenhuma delas é vilã e mocinha, gente. As adolescentes não são. Agora os pais já estão começando a achar que talvez. Cara, a Antonella, porque ela não estava se referindo a Antonella. Mas agora tá começando a achar que devia estar se referindo. Ah, mas não foi bem isso, não foi bem aquilo. E aí faz pronunciamento pra não ficar mal na fita. E aí vem a mãe e posta isso. Ainda questionou, porque a criação, ainda questionou a maternidade da mãe da Antonella. Que fala assim, porque essa mãe não foi lá buscar a filha dela que estava se sentindo excluída. Meu amor, você já parou pra pensar que talvez a Antonella não tenha falado isso pra mãe dela? Que talvez ela não quisesse que a mãe dela se metesse nisso? E acabou não falando, acabou deixando pra lá? Que já a gente parou viu pra que pensar ela que a falou, mãe né? da garota tava viajando e por isso não podia ir lá buscar a menina? E aí, cara, é ridículo. A Mona é psicóloga. Já falei, invalidando os sentimentos de uma adolescente, ridicularizando a adolescente que se sentiu excluída, expondo e incentivando o ódio em cima de uma adolescente. Cara, tá toda errada. Se é psicóloga e tem CRP, por favor, cancelem. Cancelem. Um ser humano desse não merece ser psicóloga. Eu já tive psicólogas muito ruins na vida que tinham discursos assim. Feio, é vergonhoso e assim, meu Deus do céu, não tem sangue de barata? Não tem sangue de barata pra abraçar uma adolescente? Cara, pelo amor de Deus. Nossa, é que pra mim isso foi realmente muito chocante de saber que de fato ela não abraçou uma adolescente. A Júlia Alvarenga também fez, essa é outra, tá, gente? Não é da treta não, que é a outra da Júlia Pimentel. Que a Júlia Alvarenga também falou, briga Tim, pesaram a mão, ó. Opinião sobre essa briga Tim, que eu ainda não vi ninguém dando, mas eu tô com medo de parecer aquela amiga que é muito woke. Você fica mexendo muito no meu cabelo, que sabe quando você tá com o cabelo meio sujo, mas aí tá limpo, então não deveria estar sujo? Eu tô com a minha blusa rasgada, mas vamos lá. Sem querer desmerecer ninguém, esse conteúdo Tim, que é uma rapaziada ali dos 15 aos 17 anos, que posta muita trend, que tem uma fanbase enorme, maior do que qualquer outro tipo de TikToker. Isso gera muito sucesso, mas não é uma coisa que eu consumo. Nem eu. Porque eu não me identifico. Mas eu sei quem é a Liz Macedo, por ela já ter furado a bolha várias vezes, sei que ela namora, e conheço a Antonella Braga porque ela é a menina que botou silicone com 15 e 16 anos. Eu já falei sobre isso aqui. Beleza, aparece na minha For You, e minha For You é totalmente estragada, tá, gente? É tralareiro, tralalá, é uns vídeos assim... A minha For You é bem capenga também. É um bofe carioca que ele bota uma legenda assim, ele dança muito assim. Gente, enfim. Tem muito nexo na minha For You, mas eu comecei a ver gente que eu sigo falando sobre essa briga Tim. Eu parei pra ver todos os vídeos, todos os pronunciamentos. Suma, se você não conhece, fazendo um resumo bem breve, é uma rapaziada TikToker que se encontra e viram que essa menina, Antonella Braga, tava meio excluída, não tava aparecendo no TikTok, etc. E aí a Antonella fez um vídeo, eles têm muito essa coisa de fazer Get Ready With Me, só que falando assim, aí quando corta a câmera faz assim, ó. E tal, é um estilo de vídeo. E aí ela foi e falou que ela tava indo embora, que ela tinha tido uma experiência horrível, mas não deu nome aos bois. Nisso veio o pronunciamento da Júlia, que nome lindo, da Liz, enfim, que basicamente a Antonella supostamente é talarica, e aí, enfim, esse drama que tá rolando. E aí entra a parte que eu acho que eu vou ser woke demais, mas, gente, lembrando, você pode não concordar, enfim. Opinião, todo mundo vai ter sobre tudo, né? A gente vê uma coisa, a gente logo fomenta algo na nossa cabeça. Mas eu acho muito estranho, e eu vou usar a palavra estranho pra não usar outra, pessoas, assim, de mais de 30 anos indo nos comentários de meninas de 15 fomentar ódio. Eu não acho isso normal. Pro público teen, que é a grande parte deles, que tem ali as meninas, os meninos de 11, 12 anos. A gente até consegue entender. Ver uma briga de toda a rapaziada que seguem e tal, deve ser uma coisa bombástica. Muita gente comentou nos vídeos da Liz Macedo, pedindo um pronunciamento dela. Também concordo que ela deveria fazer, como ela fez um pronunciamento. Por quê? Porque tem mais de 8 milhões de seguidores, ela tá numa posição de uma pessoa que fez bullying, uma pessoa que afastou outra, então isso não é uma imagem legal. Mas, porra, gente, e eu não quero parecer escrota, mas talvez eu esteja sendo escrota, mas assim, você tem mais de 30 anos, você trabalha 8 horas por dia, você realmente tem tempo pra ir no Instagram de uma menina que tem metade da sua idade e falar asneira pra ela, porque nunca são comentários básicos de nossa, Liz, você errou. Sempre é, tipo, tirando a menina pra merda. E, cara, eu não quero desmerecer a dor dessa menina, da Antonella, que supostamente, né, foi excluída, sofreu bullying, nem da outra rapaziada, porque a gente, como público, a gente nunca vai saber o que aconteceu 100%. Total. Tudo que a gente tem é fragmentos, tudo que a gente tem é pronunciamento deles.
Mas não é todo esse mousse. É uma briga de... Será que a menina de 15 anos é talarico ou não é? Será Isso. que a rapaziada afastou porque eles são meninas malvadas ou não são? Sabe, não é um grande mousse pra ter tanto ataque assim, sabe? Eu quero dar um hot take nesse vídeo aqui, bem no finalzinho. Isso pode virar uma pauta pra outro vídeo, que é... Vocês já perceberam que a internet, ela não trata uma pessoa em ascensão como se ela fosse um ser humano normal? Assim, uma pessoa viraliza, Sim. todo mundo ama essa pessoa ganha o cargo de fada sensata, a pessoa comete um deslize, a pessoa é cancelada, às vezes até por motivos plausíveis, como foi o Brino. Só que aí a pessoa vira de fada sensata pra o pior ser humano do mundo. Nossa, cara, isso acontece muito. Tipo assim, o maior da Terra. Essa pessoa não vale a comida que come, a bosta que sabe? Tipo... Os dois papéis. Isso tá acontecendo com a Isabela, isso aconteceu com o Brino, isso tá acontecendo agora com a Liz, que ela era a adolescente mais sensata do mundo, todos os posicionamentos eram certos, e aí um deslize nem escutam o lado da garota primeiro, já Total. vão pro... Nossa, essa garota, assim... O melhor comentário de todos é: nunca fui com a cara dela. Fico pensando como é que é o cérebro de uma pessoa que é assim. Se você é assim, você tem noção que você é assim? Tipo, se um comentário tem muito like, aquilo vira sua opinião, sabe? E as pessoas não podem mais errar, sabe? Enfim. É por isso que eu tenho um posicionamento na internet que muita gente não gosta das coisas que eu falo, às vezes, falando assim: nossa, Jean, mas você também tá do lado de quem? Você não se posiciona? Amores, olha só. A gente tem que entender que ser adulto é entender que a vida não é preta e branca. Vai ter muita coisa no caminho. Vai ter muita coisa que você vai olhar e falar: putz, essa pessoa acertou nisso. O próprio pronunciamento que eu vi das mães aqui. O pronunciamento que eu vi da mãe da Antonella. Que eu tava concordando até que ela falou uma coisa que eu pensei: nossa, uma grande bosta. Só que você não precisa assentir e concordar com tudo que uma pessoa fala, como você não precisa discordar 100% de que uma pessoa fala. Porque as pessoas, elas, no meio do caminho, elas acertam e erram. Sabe? Então, quando eu vejo gente com muita verdade absoluta macetando alguém ou falando assim, eu acho sempre uma opinião meio burra. Todas as pessoas que têm opiniões muito incisivas, claro, dependendo da situação, tá? Mas normalmente quando uma coisa é muito incisiva e não estamos falando de um crime, não estamos falando de uma coisa pesada, estamos falando de uma bobeira de internet, quando alguém tem uma opinião muito incisiva em cima de uma bobeira da internet, eu sinto que essa opinião geralmente é uma opinião muito burra. Muito. Embasada em sabe? Embasada em bosta. É isso. Porque se você reflete minimamente sobre as coisas, você vê que as coisas elas têm camadas. Então não dá pra você assistir uma coisa e achar que ela tá numa camada só. E se você acha que essa coisa tá numa camada só, é porque seu cérebro precisa desenvolver. Porque não tá. Entendeu? Claro, tirando coisas que são criminosas, que são mais simples. A gente olhar e falar: porra, isso aqui é um crime. Tirando isso. Enfim, gente, eu tenho essa opinião que se você quer comentar sobre gente maior de idade, você, ó... Mas a rapaziada menor de idade, porra, você já teve essa idade. Você sabe como é. Eu com 15 anos, eu não me reconheço. Nossa, eu olho pra mim, gente, vocês não tem noção das coisas que eu fazia quando era novo. Eu era um desgramento com várias pessoas. Muita gente foi desgraçada comigo, mas eu também fui muito desgraçado com muita gente. Sabe, então, você tem sua opinião, beleza, mas você pesar a mão no comentário do vídeo da própria pessoa, será que não é muito... É muito... Júlia, é muito... É exatamente isso. Pra mim, é muito. E aí começou, né? Galera de escola falando: ai, tipo esse vídeo aqui, isso aqui é mais pelo meme, né, gente? Tipo, a galera concordando com a Antonella Braga, olha só, pessoas de... Nós somos o terceirão 2025 do Colégio Santíssimo Sacramento. E nós estamos com... Aí os adolescentes estão aproveitando o negócio pra zoar, estamos com não sei quem, aí tem gente falando, estamos com a Júlia. Gente, o pessoal tá tomando partido aqui. E aí chegou o Angélica e Luciano Huck, onde pediram um pronunciamento sobre, pra Angélica, sobre, não é cunhada não, como é que é? Sobre a nora dela. Ó o pessoal aqui, ó, falando. O seu silêncio está me matando, Angélica. Botaram: estamos aguardando seu pronunciamento sobre sua nora. Angélica, sua nora tá passando vergonha nas redes. Nossa, Angélica, tá ruim de nora, hein? Já viu o que eu ando fazendo pela internet? Vai sujar o nome de vocês. Por causa do adolescente, o povo tá indo atrás das pessoas, gente. Que falta do que fazer, né? Que falta do que fazer. Que falta de um negocinho pra achar. E aí tiveram outros influenciadores que também se posicionaram sobre, né? Teve aqui, tô vendo tudo isso eu vim em página de fofoca, tá? Temos aqui o Lucas Rangel que botou: pior pra mim é a outra cinzentar e não vir de cara limpa comentar os ocorridos que ela mesma causou e fez por trás. Que tá falando da Antonella, né? Agora talvez é a hora dela assumir também. Inclusive por mim, a Duda vinha e contava o que ela fez com ela. Até porque essa história tem muitos lados e muitas testemunhas. Estou com vocês, meninas, e sei bem o que é gente maldosa e manipulação.
Aí o Rezende também comentou: o que você tá achando dessa polêmica da Júlia? A Júlia é uma pessoa incrível, sincera e transparente. Obviamente, na internet, as pessoas levam como verdade aquilo que elas veem apenas nas redes sociais. Mas sempre existe um offline. E na maioria das vezes é ali que está a verdade. Isso foi o que o Rezende falou. Eu acho que esses comentários dessas pessoas adultas, tipo, porque eu falei com não sei quem, porque eu conheço não sei quem, porque as pessoas falam, não sei o quê. Vocês não estão ajudando em nada. Pelo contrário, vocês estão direcionando o hate para adolescentes. Vocês não estão ajudando em nada. Ajudar é quando a gente traz um posicionamento ou uma visão de mundo que faz as pessoas pararem de tacar hate nas outras e façam elas pensarem sobre outra ótica. E a ótica elas são adolescentes. Então, esse foi o motivo pelo qual eu decidi trazer esse vídeo. Se você tá assistindo essa treta e você tá fazendo vídeo e sendo engraçadona, xingando uma adolescente e falando, porque fulana tá errada e fulana não sei o quê. Desculpa, você precisa amadurecer muito nessa vida. Essas meninas, elas estão em aprendizado. Óbvio, elas têm que tomar puxão de orelha? Tem. Mas será que os pais vão fazer isso? Porque pelo que a gente viu aqui, alguns pais estão tentando culpabilizar outros adolescentes. Tem pai se posicionando contra adulto, legal. Tem outros justificando as atitudes dos adolescentes, falando que as pessoas fizeram isso por causa dos adolescentes. Pra mim, se eu sou pai dessas pessoas envolvidas, primeiro que eu ia me comunicar com os outros pais, eu ia com os pais sentar com todas essas adolescentes e fazer uma lavação de roupa suja com esses adolescentes e os pais. Falando o seguinte, olha só, vocês, querendo ou não, são figuras públicas, trabalham com isso, então a gente precisa se resolver aqui e entender o que tá acontecendo. O que houve? Quem falou? Falou, não falou? Quem foi que disse? Minha amiga me disse. Minha amiga não. Que amiga? Quero nomes. Vamos chamar a menina aqui. Chama a menina. Resolver essa situação, já que vocês querem deixar seus filhos aí aos olhos públicos. Agora, eu acho que o melhor caminho seria, neste momento, vocês preservarem a saúde mental de todas essas pessoas envolvidas e de todos esses adolescentes. E se vocês são pais preocupados com isso, arranquem os filhos de vocês da internet por pelo menos um mês. Só pra essa história passar. Pra esses adolescentes conseguirem entender o que tá acontecendo. Porque é muito difícil você entender. Se quando a gente é novo, você que foi adolescente ou você que quando a gente tá no meio de uma polêmica, de uma treta, é difícil a gente entender onde a gente errou, o que aconteceu. A gente realmente precisa se afastar daquilo pra olhar de fora e falar, putz, talvez eu tenha agido errado com essa fulana. Putz, talvez eu entendi eu ter seguido o menino e ela ter ficado chateada. Mas, poxa, eu também entendi que eu talvez não devesse ter excluído ela. Talvez a gente pudesse ter só conversado e entendido o lado uma da outra. É isso. Sabe? E pra mim, isso aqui é o suco de Meninas Malvadas. E o final do filme, pra mim, se você não assistiu Meninas Malvadas, eu recomendo que você assista, é exatamente o que tá acontecendo. Você adolescente, chamar uma outra adolescente de burra não faz você mais inteligente. Os adultos, eles precisam estar ali pra tentar resolver esses conflitos, que é o que a gente vê que aconteceu no filme, e que é o que esses pais deveriam estar fazendo, sabe? Que foi o que, querendo ou não, essa mãe, eu senti que ela fez um pouco ali, né, nesse último pronunciamento, de dar um pronunciamento para as pessoas adultas. Por isso que eu falei no começo do vídeo que esse vídeo era um vídeo direcionado aos adultos e não aos adolescentes dessa história. Mas, gente, é isso. Essa história teve muitas camadas. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Outros adolescentes também apareceram contando outras visões aí, mas os vídeos também são muito longos, mas eu acho que, no geral, esse é o principal da história. E eu quero muito ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham dessa história? Comentem aqui pra eu saber a opinião de vocês. Lembrando que, gente, comentem de uma maneira sensata, né? Porque estamos, mais uma vez, falando sobre pessoas adolescentes. E eu acho que o foco desse vídeo nem são os adolescentes. Sim, os pais e adultos que foram negligentes ou que estão fazendo os filhos, né, trabalharem arduamente e romantizando um trabalho de adolescente que não deveria estar acontecendo, tá? Isso é a minha opinião, mas quero muito ouvir a opinião de vocês. Comentem aí embaixo. Espero que tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo muito pedido por vocês. E eu achei que só seria pertinente trazer esse vídeo se eu trouxesse essa visão. Porque, sinceramente, eu achei essa história toda muito boba entre adolescentes. Mas, enfim, vocês pediram pra eu trazer e aqui está trago, tá? É isso, ó. Está trago ou está trazido? Ai, não sei, gente. Trouxe aqui. É isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau.